Quem foram as irmãs Fox? Você já imaginou estar dentro de uma casa durante a noite e começa a ouvir batidas nas paredes e você pergunta, quem está aí? E para seu espanto as batidas respondem. Agora imagine que isso não aconteceu apenas uma vez, mas que essas manifestações se repetiram, foram presenciadas por várias pessoas e acabaram dando origem a um dos movimentos espiritualistas mais importantes do século XIX. Essa é a história das irmãs Fox. Kate, Margaret e Lynn Fox ficaram conhecidas como as mulheres que ajudaram a popularizar a comunicação com os espíritos nos Estados Unidos. Para o espiritismo, essa história possui um significado ainda maior. Ela representa um dos acontecimentos que colocaram em evidência o mundo moderno, a comunicação e as manifestações espirituais entre encarnados e desencarnados. Então, afinal, o que aconteceu? Hoje vamos conhecer toda a história, desde Hydensville até os últimos anos de vida dessas três irmãs, sempre analisando os acontecimentos pela perspectiva espírita. Então, vamos lá. Hydensville, o começo de tudo. Estamos no ano de 1848, em Hydensville, uma pequena comunidade no estado de Nova York, nos Estados Unidos. A família Fox havia se mudado para uma casa simples na região no final de 1847. Entre os filhos estavam duas meninas, Margaret, conhecida como Meg, e Kate, ainda adolescentes, jovens na verdade. A irmã mais velha, Lynn, já vivia em Rochester, a residência da família Fox. Parece que começou a surgirem alguns ruídos, e esses ruídos não incomodavam a família Fox até meados de março de 1848, Só um ano seguinte foi que os ruídos notados pelos antigos inquilinos daquela residência voltaram a ser ouvidos. Agora, dessa data em diante, cresceram continuamente e de intensidade. Às vezes eram simples batidas, outras vezes soavam como um arrastar de móveis. As meninas ficavam tão alarmadas que se recusavam a dormir, separadas, e iam para o quarto dos pais. Tão vibrantes eram os sons que as camas tremiam e se moviam. Lembrando, elas eram crianças, tá? Eu escrevi jovens, mas na verdade são crianças. Consistiam de um ruído de arranhar ou arranhadura, talvez. Tais ruídos pareciam sons pouco naturais para serem produzidas por visitantes de fora. Se quisessem advertir-nos de sua presença e a porta da vida humana e desejassem que essa porta lhes fosse aberta. Exatamente esses arranhões. Poucos meses depois da mudança, começaram acontecimentos mais estranhos. A família passou a ouvir batidas, arranhões e ruídos também inexplicáveis dentro da casa. Mas só um ano depois foi que isso se alarmou e começou a ser muito notório. Os sons aconteciam principalmente durante a noite. A situação chegou a um ponto em que as meninas tinham medo de dormir sozinhas e permaneciam próximas dos pais ou dormiam com eles. Segundo os relatos históricos, os ruídos pareciam acompanhar a família e não podiam ser facilmente explicados. Foram feitas todas as investigações possíveis. O marido esperava do lado da porta e a mulher do outro, mas os arranhões ainda continuavam. Logo se espalhou que a luz do dia era inimiga dos fenômenos, o que reforçou a ideia de fraude, mas toda a solução possível foi experimentada e todas falharam. Foi então que aconteceu o episódio que entraria para a história. A noite de 31 de março de 1848. Na noite de 31 de março, Kate Fox decidiu enfrentar aquilo que estava produzindo os ruídos. Ela teria provocado o fenômeno bater nas palmas ou produzindo sons e percebeu que as batidas misteriosas pareciam responder. Então surgiu uma ideia extremamente simples: estabelecer uma espécie de código. Perguntas começaram a ser feitas e as batidas respondiam. Quando pediam determinada quantidade de sons, aquilo aparentemente era reproduzido. E a família começou então a interpretar aquilo como uma nova forma de comunicação, uma comunicação com algo inteligente. A senhorita Fox ficou espantada daquele resultado e da posterior descoberta de que aquela força, o que parecia, era capaz de ouvir, de ver e de ouvir, pois quando Kate dobrava o dedo sem barulho, o arranhão também respondia. A mãe fez uma série de perguntas, cujas respostas dadas em números mostravam maior conhecimento de seus próprios negócios do que ela mesma possuía.
pois os arranhões insistiam em que ela tinha tido 7 filhos, enquanto ela postergava que só tinha tido 6, até que veio à sua mente um que havia morrido em terna idade. Uma vizinha, assim, Miss Senhorita Redfield, foi chamada à sua distração e se transformou totalmente pela maravilha que assistiu, e por fim ficou com pavor quando teve respostas corretas sobre questões íntimas que ela tinha feito para esse espírito. À medida que se espalhavam as notícias dessas maravilhas, os vizinhos chegavam em bandos, uns dos quais levou as 2 meninas, enquanto a senhorita Fox foi passar a noite na casa do Sr. Redfield. Tendo sido tomada uma espécie de comissão de investigação, aquela gente, na maliciosa feição, levou parte da noite de 31 de março num jogo de perguntas e respostas com essa inteligência invisível, ou esse espírito. E conforme a sua própria declaração, ele mesmo essa batida se declarava como um espírito. Tinha sido assassinado naquela casa, indicou o nome do antigo inquilino que o matara, tinha então há 5 anos passado. 31 anos de idade ele possuía e fora assassinado por causa de dinheiro. Tinha sido enterrado numa adega a 10 pés de profundidade. E descendo a adega, golpes pesados e brutais começaram a soar dali, e aparentemente vindos de dentro da terra, enquanto o investigador estava no meio da peça. Não houve sons em outras ocasiões. Aquela era, pois, o lugar da sepultura. Foi um vizinho chamado Dussler quem pela primeira vez usou o alfabeto para obter respostas por meio de arranhões nas letras, e assim foi obtido o nome do morto, Charles B. Rosman. E é justamente aqui que está o ponto fundamental para a visão espírita. O que chamaria a atenção seria uma inteligência responder aos seres humanos por meio de fenômenos físicos. Era como uma comunicação rudimentar estivesse sendo estabelecida. A mediunidade de efeitos físicos, como Kardec posteriormente estudaria e também a organizaria. O espírito que estaria por trás das batidas. As pessoas que passaram a investigar o fenômeno acreditavam que as batidas poderiam estar relacionadas realmente a esse espírito, ao qual elas se comunicaram. E continuaram e confirmaram na noite seguinte, quando não menos de 200 pessoas haviam se reunido em volta da casa. No dia 2 de abril, foi constatado que os arranhões tanto se produziam de dia quanto de noite. A família e outras pessoas chegaram a procurar sinais físicos no porão. Foi a descoberta de uma lata de mascate, bem como o foram os ossos. Essa lata é agora conservada em Lilydale, a sede central regional dos espiritualistas americanos, para onde foi transportada a velha casa de Hindesville. Essa descoberta resolvem a questão de uma vez por todas e provam conclusivamente que houve um crime cometido na casa mesmo, e que esse crime foi indicado por meios mediúnicos, pelo próprio espírito. Quando se examinam os resultados de 2 escavações, as circunstâncias podem ser restabelecidas. E é claro que no primeiro caso o corpo foi enterrado com cal virgem no meio da adega. Depois o criminoso se alarmou pelo fato de ser um local muito exposto às suspeitas e desenterrou o corpo ou parte do mesmo e enterrou sobre a parede, onde ficaria mais fora da passagem. O serviço foi feito tão apressadamente ou com tão pouca luz que alguns traços foram deixados, como vimos na sepultura original. Anos depois, em 1904, restos humanos foram encontrados na estrutura antiga da casa de Hydesville, que foi esse encontro que aconteceu aqui. E esse achado foi o ponto de comprovação da comunicação com o espírito. A notícia se espalha. O que aconteceu naquela pequena casa não ficou restrito à família. A notícia se espalhou. Kate e Margaret passaram a viver com a irmã Lynn em Rochester. E segundo relatos da época, os fenômenos continuaram. Outras pessoas começaram a presenciar as manifestações. Sessões foram realizadas diante de grupos maiores. Pessoas faziam perguntas, batidas eram recebidas. E o fenômeno começou a chamar a atenção da imprensa e da sociedade. Em pouco tempo, as irmãs se tornaram conhecidas como médiums. Segundo o registro histórico, centenas de pessoas chegaram a comparecer a reuniões
para observar as manifestações. O nascimento do espiritualismo moderno. A história subsequente das Irmãs Fox agora será dada após os acontecimentos de Hydesville. A sociedade americana do século XIX vivia um período de grande transformação religiosa e intelectual. Existiam discussões sobre o mesmerismo, experiências psíquicas, comunicação espiritual. As manifestações das Irmãs Fox ajudaram a se transformar em um movimento organizado, chamado The Modern Spiritualism, ou espiritualismo moderno. Cresceu rapidamente a partir daqueles acontecimentos. E aqui encontramos uma aproximação importante com aquilo que posteriormente seria conhecido como o Espiritismo. Em um ponto, espiritualismo e espiritismo não são exatamente a mesma coisa. É importante fazer essa distinção. As Irmãs Fox não foram responsáveis pela criação da doutrina espírita. O movimento das manifestações espirituais dos Estados Unidos começou antes da publicação de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, em 1857. Kardec estudou uma série de fenômenos mediúnicos que estavam ocorrendo em diferentes lugares e procurou organizar ou codificar aquilo dentro de uma estrutura filosófica científica na linguagem da época e moral. Como foi uma descoberta, ele foi fazendo várias investigações e naturalmente ele fazia questionamentos. E ele ia pegando essas perguntas e ia anotando e as respostas dela, perguntas e respostas. Daí se criou praticamente uma estrutura filosófica, onde tinham várias perguntas e várias respostas. Um método científico, onde ele não só pesquisava com médium, mas com vários médiums, para ver se realmente seria uma verdade universal que estaria por trás. E o lado moral, que seria justamente o que desencadearia todas aquelas respostas que ele questionou aos espíritos, que as consequências das nossas ações são agravadas e levadas para depois em que morremos. A desencarnação, quando passamos para o plano espiritual. Enquanto muitas sessões espiritualistas estavam apenas concentradas nos fenômenos e na comunicação com os mortos, Kardec procurou responder perguntas muito mais profundas do que só ficar vendo fenômenos. Quem são os espíritos? De onde eles vêm? Para onde vão? Existe vida após a morte? Por que reencarnamos? Qual a finalidade da existência? Assim, para um espírita, o grande significado das Irmãs Fox não é simplesmente das batidas. Está no fato de que os acontecimentos desse tipo ajudaram a despertar mundialmente o interesse sobre a comunicação entre os dois planos da existência. Lynn, Kate e Margaret. As três irmãs tiveram trajetórias diferentes. Lynn Fox, a mais velha, teve participação importante na organização e divulgação das atividades mediúnicas. Ela se tornou uma figura conhecida dentro do movimento espiritualista. Kate Fox, a irmã mais nova, também alcançou grande notoriedade. Ela realizou sessões para pessoas importantes e posteriormente esteve envolvida em experiências investigativas relacionadas aos fenômenos psíquicos. Chegou a viajar para a Europa e pesquisadores da época demonstraram interesse em estudar suas capacidades mediúnicas, como o próprio químico William Crookes, descobridor do elemento da tabela periódica, o tálio. E a Margaret Fox, conhecida como a Meg, teria uma trajetória mais turbulenta. Ela também se tornou famosa como médium e participou das demonstrações que fizeram o nome da família Fox percorrer os Estados Unidos. Durante alguns anos, as duas irmãs mais novas, Kate e Margaret, fizeram sessões em Nova York e em outros lugares, triunfando em cada ensaio a que eram submetidas. Posteriormente, o candidato à presidência Horace Greeley dos Estados Unidos, conforme já foi demonstrado, achava-se profundamente interessado por elas e convencido de sua honestidade. Mas décadas depois, a história dessas irmãs ficariam muito mais turbulentas. As crises. Então, os perigos da prática mediúnica não eram tão notados quanto são agora. Nem ao povo ocorria de que não era possível que espíritos elevados viessem à Terra para dar conselhos acerca de ações como perguntas sobre estradas de ferro ou soluções para casos amorosos, sempre perguntas esdrúxulas. O povo fazia para a mediunidade. E o pior de tudo é que as suas energias, as duas irmãs, toda hora começavam a ficar muito esgotadas, E havia uma proposta de que a energia delas poderia ser renovada com oferta de vinho, no momento em que pelo menos uma delas era um pouco mais do que crianças.
Dizia-se que havia uma certa predisposição hereditária para o alcoolismo, mas mesmo sem essa marca, o seu procedimento e modo de vida era ousado e extremo. Fora todas as sessões que elas faziam em vários lugares, elas tomavam vinho para tentar repor essas energias esgotadas, né? Contra sua formação moral, jamais houve qualquer suspeita, mas elas tinham enveredado por um caminho que conduz à degeneração da mente e do caráter. Pode-se fazer uma ideia da pressão que era exercida sobre as irmãs Fox, justamente em um relato de uma moça que conviveu com elas e disse: parada no primeiro andar para ouvir a pobre paciente Kate Fox, em meio a uma multidão de investigadores curiosos e murmurantes, a repetir, hora após hora, as letras do alfabeto, enquanto espíritos não menos pobres e pacientes batiam nomes, idades e datas adequadas a cada visitante. É admirável que as moças, com vitalidade tão gasta, sem a bela e vigilante influência materna, solicitadas por inimigos, sucumbissem por uma crescente tentação no sentido dos estimulantes. Daí então, uma luz notável se faz para Margaret. Durante esse período, num curioso livrinho, As Cartas de Amor, do Dr. Elisha Kane, foi em 1852 que o Dr. Kane, mais tarde famoso e conhecido como explorador do Oceano Glacial Ártico, encontrou a Margaret Fox, então uma jovem muito bonita e atraente. A ela, Kane escreveu cartas de amor. Kane, como seu prenome indica, era de origem puritana, e os puritanos, como seu ponto de vista, que a Bíblia representa absolutamente a última palavra, como inspiração espiritual, e que eles entendem o que essa última palavra significa. São por instinto antagonistas do novo culto, ou do moderno espiritualismo. Era também médico. A profissão de médico é simultaneamente a mais nobre naquela época e a mais cinicamente incrédula do mundo. Para começar, Kane se convenceu de que aquela jovem estava envolvida em fraude e criou a teoria de que sua irmã mais velha, Lynn, visando fins lucrativos, estava explorando a fraude. O fato de pouco tempo depois Lynn haver se casado com um homem rico chamou justamente não modificou muito o ponto de vista de Kane quanto à sua avidez por lucros ilícitos. O médico tornou-se de estreita amizade por Margaret. Colocou-se sobre as vistas de sua própria tia a fim de educá-la, enquanto se ausentava para o Oceano Ártico. A fim de finalmente casou-se com ela sobre uma espécie de casamento muito curioso, o que parecia então vigente, e morreu pouco depois, em 1857, e a viúva então se assinando como senhorita Margaret Kane. Margaret então se abjurou dos fenômenos por algum tempo e foi recebida na Igreja Católica Romana. Nessas cartas, Kane censurava continuamente a Margaret por viver em erro e hipocrisia, e restam poucas cartas de Margaret de modo que não é possível saber até onde ela conseguiu se defender. Conquanto não espiritualista, diz o compilador do livro, pobres moças com uma sua simplicidade, timidez e ingenuidade não poderiam, ainda que tivessem inclinação, praticar a menor falcatrua com qualquer possibilidade de sucesso. O próprio Kane mesmo mandava mensagens para a Kate, mas mesmo assim ele não aceitava os fenômenos mediúnicos. Considerando suas íntimas relações com Margaret, claramente ofereceu a Kane todas as provas de sua força, e é inconcebível que um médico experimente admitisse depois de um mês que nada teria podido fazer caso o fenômeno mediúnico fosse um simples estalo de alguma articulação, que era uma das teorias que muitas pessoas que queriam refutar os fenômenos mediúnicos falavam, que era a articulação, algum estalo que se fazia na articulação das médiuns para responder as coisas, O que é muito ridículo, porque se parar para pensar, imagine quantas vezes ela teria que fazer uma articulação estalar para responder várias perguntas. E muitas vezes elas estavam totalmente amarradas e presas. E os fenômenos aconteciam. Margaret e Kate não tinham a mais leve ideia de ligação religiosa com essas forças como da mediunidade e dos espíritos, ou das graves responsabilidades da mediunidade, e de que faziam mau uso de seus dons no sentido de dar indicações a todo mundo, recebendo uma assistência promíscua a responder perguntas frívolas. Então,
O que aconteceu com as irmãs Fox? Quando um médium ele começa a buscar dinheiro, fama, riquezas, consequentemente os bons espíritos vão se afastando dessas pessoas, ficando só espíritos inferiores. E esses não ligam em ajudar ou não o médium, ou trazer comunicações ou não responder a alguma comunicação. O próprio movimento espírita posteriormente procurou estabelecer critérios de análise para discernimento do tipo de espírito. E não é surpresa para nenhum espiritualista experimentado que em tais situações tanto o seu caráter quanto as suas forças já estivessem tão estragadas das irmãs Fox, por passarem por tantas coisas. Não podiam dar coisa melhor, e tanto a sua idade quanto a sua ignorância as excusavam. Quando um homem como o Dr. Kane assegurava a Margaret que aquilo era um grave erro, apenas repetia o que lhe entrava pelos ouvidos em toda parte, inclusive de metade dos pupilos de Nova York. Provavelmente ela tinha uma sensação desagradável de estar errada, ao menos é isso que ele induzia ela a acreditar. As moças já eram muito bem dispostas e já havia parte que suspeitava no perigo do alcoolismo, a que se acharam expostas mais tarde e naquela grande promiscuidade. E acabaram criando um vício, pelo álcool, sempre consumindo mais e mais e mais, acreditando que aquilo renovava as forças delas. E novamente, recordando a mocidade delas e a inexperiência constante, as tentações que elas passavam. E por ignorância do antigo marido, e principalmente por influência dele, Margaret acabou falando publicamente que os fenômenos que ela fazia eram mentira. Mas depois de um tempo voltou atrás dizendo que na verdade eles eram reais sim. Kate denunciava muito a tentação do dinheiro, representando um grande papel na história. Entretanto, parece que cedo Margaret verificou que toda essa história que ela tinha inventado, que rendia pouco dinheiro e que não havia vantagem em dizer mentiras, pelas quais não eram pagas, e que provavelmente o movimento espiritualista se achava tão firmemente estabelecido que não chegava a ser abalado por sua traição, já que Margaret, pela influência do marido e também como queria continuar sendo aceita na Igreja Católica, acabou falando isso, falando que os fenômenos que ela tinha eram mentira, mas depois de algum tempo ela voltou atrás e disse que os fenômenos eram reais. E provavelmente ela também ganhou dinheiro para poder falar desse jeito. Mas ela viu que não adiantava nada, A visita de Kate Fox à Inglaterra evidentemente foi considerada como uma missão. Como conservadores, muitos testemunhos de sua faculdade mediúnica e muitos pesquisadores a estudaram, como foi o caso do William Crookes. Depois desse escândalo da Margaret Fox, o jornal acabou explorando essa ideia. Em outubro, ela veio se unir à sua irmã, Lynn, que era mais velha, que tinha tentado separar Kate dos filhos, alegando que a influência materna não era boa. Portanto, Kate não se irritava deliberadamente com essas demonstrações de sua irmã, ou demonstrações públicas ou particulares. E no final das contas, houve o final trágico das irmãs Fox, que no caso, as irmãs foram marcadas por vidas e dificuldades pessoais e financeiras. Lynn morreu em 1890, Kate morreu em 1892 e Margaret morreu em 1893, depois de um período de grande pobreza. E basicamente esse foi o grande legado das irmãs Fox, onde possuíam uma mediunidade extremamente latente e real, mas decorrente de sua inexperiência, das tentações às quais elas foram passando, elas acabaram se sucedendo a espíritos brincalhões, a transmitir mensagens fúteis e com poucas finalidades construtivas, onde só visava o movimento ou os fenômenos, mas nunca em si entenderam o lado moral por trás daquilo. Então é isso, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.